seja, foi colocado em Cristo os nossos pecados e foi colocada a justiça de Cristo em nós, por isso nós somos justos. Então o que é justificação, pastor? É que alguém justo tomou o nosso lugar. Por isso nós podemos dizer que vamos morar no céu. Glória a Deus. Por isso nós podemos dizer que nós somos santos. Nós somos alguém irrepreensível. Amém. Diante de Deus pela pessoa de Cristo. E aí nós entendemos quando o apóstolo Paulo escreve ainda aqui em Romanos capítulo 8, e ele diz que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou. Aleluia. Então o próprio apóstolo diz aqui em Romanos 8, quem agora vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus? Se foi Deus que justificou. Então por isso, irmãos, que nós temos que descansar na nossa salvação. Por isso nós estamos aqui nessa noite para dizer que nós temos paz com Deus, porque Cristo foi quem nos trouxe essa paz. Amém. Cristo foi quem nos reconciliou com Deus. Pastor, e por que eu não posso pedir a outra pessoa? Por que eu não posso pedir a mãe de Jesus, por exemplo? Por que eu não posso pedir a santo A, a santo B? Porque a própria palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que Deus entregou a mim e a você para nós nos tornarmos justos foi o Filho dele. Amém. Não foi mais ninguém, não tem mais ninguém. A palavra do Senhor diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo justifica, só Jesus Cristo traz a paz com Deus. Aleluia. Não tem outro. Glória a Deus. Bem que se tivesse mais, a Bíblia dizia, mas a Bíblia diz, não há nenhum outro pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia, irmãos, ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. Por isso que nós nos baseamos na Bíblia, porque é ela que fala tudo aquilo que nós precisamos saber. Então o texto diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Só quem trouxe a paz para mim e para você foi Jesus. A segunda coisa que nós observamos nesse texto, irmão, é que só tem paz com Deus quem foi justificado. O apóstolo ele diz, tendo sido. Se você ainda não foi justificado, se você ainda não entregou a vida a Jesus, se você ainda não passou a ter uma vida conforme aquilo que Cristo manda, você ainda não tem paz com Deus. E onde é, pastor, que a Bíblia diz que quem não tem Jesus não tem paz com Deus? João 3,36. João 3,36 diz, aquele que tem um filho tem a vida. Porém, aquele que não tem o filho, aquele que não entregou a vida ao filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, ele se encontra separado de Deus, ele se encontra distante de Deus, ele não pode ter paz com Deus, porque quem gera essa paz em nós é Cristo. Glória a Deus. Nós não podemos se chegar a Deus sozinho, que tem que ter um mediador, e esse mediador, Paulo já diz ali a carta dele a Timóteo, só existe um só Deus e um só mediador dado entre os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Então fica claro, irmão, que só Jesus Cristo pode trazer essa paz, e essa paz só chega para quem foi justificado. E essa paz, ela não é, irmãos, um sentimento, não, ela é uma posição que Deus nos coloca. Ele nos tira da inimizade e nos coloca como amigos. Ele nos tira das trevas e nos coloca para a luz. Ele nos tira da perdição e nos coloca para a salvação. Aleluia. Louvado seja Glória Deus. a Deus. É uma certeza, não é um sentimento. Verdade. É uma certeza. Aleluia. Glória a Deus. É uma posição objetiva, é um novo relacionamento com Deus. Antes nós éramos inimigos. Eu queria que você visse aí, ó, o versículo 10 do mesmo capítulo, olha aí.
O verso 10 de Romanos 5, ele diz, olha, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Olha o que o texto está dizendo. Glória a Deus. Antes de vocês terem Jesus morrido em seu lugar, vocês eram inimigos de Deus. Vocês estavam separados de Deus. Mas o que uniu vocês ao Pai foi o Filho. Quem nos uniu a Deus foi o Filho. Aqueles que se mantêm distantes do Filho, eles também estão distantes do Pai, porque ninguém pode separar o Pai do Filho. Tem pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas não acredito na Bíblia. Que mentira! Eu encontrei uma pessoa dessa semana, ela disse, olha, eu acredito em Deus, mas na Bíblia eu não acredito. E de onde foi o Deus que ela crê? De onde foi que você ouviu falar de Deus se não foi da Bíblia? Se você não crê na Bíblia, você também não crê em Deus. Se você não crê na Bíblia, você também não pode conhecer a Deus, porque Deus se revelou pela palavra. Glória a Deus. Quando você lê a carta ali aos Hebreus no capítulo 1, ele diz, olha, Deus falou antigamente, ou no Antigo Testamento, através de muitas coisas, em sonho, através dos profetas, através de uma visão, mas nos últimos dias ele falou através do seu Filho. Glória a E Deus. aonde está aquilo que o Filho falou? Na Bíblia. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Glória a É Deus. por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 10, olha, se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, a morte de Jesus foi quem nos reconciliou com Deus, irmãos. Antes de nós conhecer a Cristo, antes de nós nos entregarmos a Cristo, nós orávamos, nós rezávamos, nós pedíamos, mas nós não éramos ouvidos. Mas pastor, eu pedia e Deus fazia. Ele fazia pela misericórdia, Ele fazia pela graça, mas Ele não fazia porque você era amigo dele, não. Porque quem nos colocou como amigo dele foi Cristo. Glória a Deus. Então o Evangelho é muito mais do que eu orar para você ser curado, meu irmão. Às vezes você pode até ser curado de uma doença, mas se você não tiver Cristo, você não tem comunhão com Deus, porque só quem une o homem a Deus é Cristo. Glória a Deus. Só quem une o homem ao Pai é o Filho. Não tem como você chegar a Deus sem Jesus. Ele mesmo diz isso aqui onde foi lido, João 14. Sem mim, você não pode chegar ao Pai. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Ele deixa isso bem claro. Só se chega ao Pai, só conhece o Pai através do Filho. Você quer conhecer a Deus, meu irmão? Você que está aqui, cada dia mais, Amém. estude sobre o Filho. Leia as Escrituras. Olha o que a Bíblia diz quem é Jesus. Olha o que a Bíblia diz, o que é a obra de Cristo na cruz. Aí você cada dia mais vai conhecendo a Deus. Ele também disse isso no texto. Os discípulos perguntaram a ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, eu estou com vocês há quanto tempo? Vocês não me conhecem ainda, eu estou com vocês, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Quem se chega ao Filho, chega ao Pai, porque Deus e o Filho, eles são um como Deus. Glória a Deus. Então isso é maravilhoso, irmão, quando nós entendemos isso, que nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. A maior bênção é essa. Às vezes a gente fica preocupado, né? E fica querendo ver um aleijado andar, um cego ver, um surdo ouvir. Não, irmãos. O maior milagre é alguém que é inimigo de Deus passar a ser amigo de Deus. Isso é o maior milagre. O maior milagre nas nossas vidas é essa reconciliação com Deus. É você ter a certeza que se você partir daqui hoje, você vai se abraçar com Deus na eternidade. Aleluia. E pessoas estão perdendo esse prazer maravilhoso de estar na presença de Deus. Paulo, ele escrevendo ali aos Efésios 2,16, ele diz, reconciliou com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então Cristo naquela cruz, ele nos reconciliou, ele destruiu a inimizade que tinha entre nós e Deus. Aleluia. Por isso que João diz ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Você só entende esse amor quando você entende quem você é, quem você era. Você era inimigo,
você era perdido, você ia para o inferno, agora você é amigo de Deus, você é salvo, você anda na luz, aí você diz, agora eu entendo o amor de Deus na minha vida. Glória a Deus. O Senhor nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele para a gente se tornar amigo dele de novo. Amém. É por isso, irmãos, que quando Cristo ele entra ali na casa de Zaqueu, ele diz, o Filho do Homem, ele veio buscar e recuperar aquilo que se havia perdido. Quando foi, pastor, que a gente se tornou inimigo de Deus? Sabe quando? Quando você nasceu. Já nasceu inimigo de Deus. Porque o que nos afastou de Deus foi o pecado de Adão. Glória a Deus. Todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva nasceu pecador. E nasceu separado de Deus. E Paulo diz isso em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo que nasceu depois de Adão e Eva nasceu perdido. Nasceu separado de Deus. Teve que Deus vir até Adão e fazer uma promessa a ele no Éden, lá em Gênesis 3:15. Olha, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, vai nascer aquele que vai fazer vocês ser meus amigos de novo. E esse alguém era quem? Cristo Jesus. Aleluia. Que nasceu depois da mulher e veio salvar e recuperar o que se havia perdido. Aquela amizade que Adão tinha com Deus. Quando ele pecou, Deus expulsou ele da sua presença. E Cristo nos trouxe de volta. Eu não sei se vocês já notaram, irmão, na ordem de Cristo, para a gente evangelizar, e a ordem ela é bem enxuta e bem direta. Lá em Marcos 16:15, o Senhor Jesus diz assim, olha, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Por que ele não mandou pregar a todo filho? Porque o ser humano, longe de Cristo, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Ele passa a ser filho de Deus quando ele recebe a Jesus. Aí Jesus tira a inimizade que tinha entre nós e Deus, nos reconcilia com Deus de novo, e a gente passa a ser amigo de Deus, aí também a gente passa a ser filho de Deus. Glória a Deus. Através dessa reconciliação, através dessa justificação de Cristo a Deus. E a gente vê isso, irmãos, em João 12. Os irmãos podem olhar aí, João capítulo 1, versículo 12, que a palavra do Senhor diz o seguinte: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que o receberam. Receberam quem? Jesus. Glória a Deus. Sem Jesus, o homem não é filho de Deus. Você é criatura. Você se encontra inimigo de Deus. Você se encontra separado de Deus. É por isso que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus porque foi a única maneira que Deus encontrou de te reconciliar com Ele, de trazer você para perto dele. E esse alguém é Jesus Cristo. É por isso que Ele era o esperado. É por isso que Ele é tão desejado. É por isso que nós pregamos dele todos os dias nos nossos cultos. Os nossos louvores são para Ele, porque dele e por Ele e por meio dele são todas as coisas. Aleluia. É Ele, é o único que foi dado entre Deus e os homens para reconciliar o homem com Deus. É por isso que o apóstolo diz aqui: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém.